Quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida que é desagradável e a gente, para não assumir a responsabilidade, coloca a culpa em Deus? E não é nem a culpa, culpando ele, julgando, né? Não gosto de você, Deus. Não é nem isso. A gente fala, Deus quis. A gente se apoia em Deus como se fosse uma escolha de Deus a situação que aconteceu na vida, né? Pra gente simplesmente fugir da responsabilidade daquilo. Será que tudo é Deus mesmo que quer? Ou será que a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade e a gente tem que assumir essa responsabilidade e tá no controle da nossa vida também? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa. Se você quiser mais insights sobre positividade, neurociência, física quântica, energia, vai no meu Instagram, @juaguilar. Vou gostar muito de ter você por lá, muito de receber sua mensagem. Sempre eu recebo mensagem dos ouvintes, eles contam as histórias deles. É muito bom essa troca com vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, tá? Isso que eu tô falando. Vamos supor que uma pessoa, né? Duas pessoas tiveram relação sexual e não se preveniram. Não usaram preservativo, não tomaram nenhum tipo de anticoncepcional, nada. Aí a pessoa vai e engravida. Muita gente, que eu já ouvi, muita gente pega e fala: foi Deus que quis. Será que foi Deus que quis mesmo? Ou será que foi a pessoa que se colocou nessa situação de uma possível gestação? Uma pessoa que engravida, por exemplo, dando um exemplo ainda de uma gestação, tá? Usa DIU, tá tomando um anticoncepcional. Eu vi um caso, gente, de um casal que o marido fez vasectomia. E aí eles engravidaram. Acho que era o terceiro ou quarto filho. O cara fez os exames, tal, é o corpo dele. Aí sim dá pra falar, nossa, Deus quis, né? Deus, é dedo divino aí, né? E mesmo assim ainda tem aquele 0,1%, né, de chance de não dar certo, né? O DIU, o anticoncepcional, o preservativo. Ainda assim tem essa chance de não dar certo sem ser Deus. E o que eu quero falar pra vocês nesse episódio? Que às vezes acontecem as coisas na nossa vida, né? Que nem o caso 1, que a pessoa teve a relação, não se protegeu de forma alguma, engravidou. Às vezes era uma gravidez no momento que a pessoa nem podia engravidar, enfim. E aí a gente bota a culpa em Deus. A gente deixou de fazer algo no nosso trabalho, a gente não fez as nossas entregas, não nos aprimoramos, a gente se acomodou ali na vida, né? A vida tá acontecendo. E aí você tá lá no seu emprego de 5, 10 anos. A vida tá acontecendo e você tá lá estacionado no seu cargo. Tá lá, né? Não se atualiza, não fica de olho no mercado pra ver o que tá acontecendo. E aí a empresa tá indo. Não, nunca vou ser mandado embora. Aí você é mandado embora um dia. Foi Deus que quis. Deus tá preparando o melhor pra mim. Sim, Deus tá sempre preparando o melhor pra gente. Mas às vezes o melhor que Deus preparou pra gente é dar um empurrão na gente, um chacoalhar a gente, pra gente acordar pra vida. Ei, vai se atualizar, vai estudar, vai se cuidar. Às vezes a gente deixa de cuidar da nossa saúde e aparece uma doença. Deus que quis que eu ficasse doente. Deus lá quer que a gente fique doente. Deus quer saúde, Deus é saúde, Deus não é doença. A gente ficou doente por quê? O que você deixou de fazer ao longo de anos da sua vida aí para que essa doença às vezes aparecesse, né? Tem coisa que é genética, etc e tal. Mas tô falando que às vezes é doenças que a gente deixa de agir que aparecem no nosso corpo.
com má alimentação, falta de exercício. E não é de um dia para o outro, é o acúmulo de anos aí. E aí, uma hora a conta chega. Aí a gente fala, ai, foi Deus que quis. A gente tem essa tendência a ficar terceirizando as coisas que acontecem com a gente. A gente muitas vezes terceiriza para Deus porque é mais fácil, né? Porque é uma força ali que não é uma pessoa que vai falar, não é minha culpa. Mas tem gente que terceiriza pro pai, pro chefe, pro marido, pra sociedade, pro político. Minha vida tá uma merda por conta do político. Sim, fatores como esses podem sim ajudar, mas será que é só isso? Será que você também não tem uma parcelinha de culpa aí do que não tá dando errado, não tá dando certo na sua vida? Será que você tá sabendo olhar para dentro e ver aonde você também precisa melhorar para que as coisas comecem a fluir na sua vida? Porque quando a gente fica só jogando a culpa pro outro, seja Deus, ou seja um ser humano, ou seja um sistema, sei lá o quê, a gente tira da gente a responsabilidade e espera que quem haja, o outro. A gente vai sempre ficar esperando que Deus haja na nossa vida, sempre que um presidente novo chegue para nossa vida mudar, quando o meu chefe decidir, quando o fulano decidir. E aí a nossa vida vai passando, e a gente tá sempre ali refém de coisas externas a nós. Nunca da gente. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, pelas coisas que acontecem na nossa vida, tudo muda. O resultado que a gente obtém muda. A nossa forma de se relacionar com a gente mesmo muda. E a gente não precisa ter medo de assumir a nossa vida. A gente não precisa, porque você é forte, capaz o suficiente de encarar as suas decisões. E não é sempre que a gente vai tomar decisão assertiva, não. Decisão certa. Não é, gente. Nossa, quantas vezes todo mundo na vida já fez escolhas erradas, sabe? Ok, já aconteceu. Não adianta também ficar remoendo, né, o que aconteceu no passado. Porque você ficar ali remoendo também, você não vive o seu presente, muito menos o seu futuro, né? Aconteceu. Fiz escolha errada. Deixei de agir de alguma forma que eu deveria. É essa situação que eu tenho na minha mão. O que eu vou fazer com isso que eu tenho, com essa situação, para que o meu presente e o meu futuro sejam melhores? Como eu vou resolver a situação que eu estou vivendo? Não como Deus vai abençoar a vida, essa situação que eu estou vivendo. Como que meu chefe vai... Não, entendeu? É muito bom repetir. Eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em milagres. Muito, porque eu já tive vários milagres na minha vida. E eu sei que milagres acontecem, mas eu acho que é muito injusto. Com Deus até, e com tudo, sabe? Quando a gente fica só terceirizando as culpas, sabe? Terceirizando as situações. Sendo que é nosso. É uma bagagem da nossa mala, que a gente precisa carregar e assumir. Enquanto a gente não carregar e assumir, as coisas que a gente não quer que aconteça vai continuar acontecendo na nossa vida. Porque a gente tá o quê? Só esperando, deixando as coisas acontecerem e não se posiciona. Eu quero um emprego melhor. O que você tá fazendo para ter um emprego melhor? Você tá no meio de pessoas certas? Tá fazendo networking? Atualizou seu currículo, pelo menos, em algum lugar? Fez um curso diferente que o mercado tá pedindo agora? O mercado muda o tempo todo. Você tá antenado nessas coisas? É isso, gente. Vamos começar a assumir a responsabilidade, dar os primeiros passos, porque aí sim, Deus vai conspirar maravilhosamente para nossa vida.
A gente vai atrair as pessoas certas, a gente vai aprender com os nossos erros, que eles também são muito valiosos. Às vezes um erro que a gente comete agora coloca a gente no caminho de algo que realmente a gente almejava para nossa vida. Então os erros também têm o seu lado positivo, né? Se a gente souber ter o olhar certo, colocar a lente certa para enxergá-los e encará-los. Mas a gente precisa assumir. Enquanto a gente não assumir as rédeas da nossa vida, a gente vai ser levado pela maré e coisas vão acontecendo com a gente, né? Não é que e também é importante ressaltar, não é que a gente tem controle de tudo. Tem coisa que a gente não tem controle, né? Veio aí uma pandemia, por exemplo. A gente tinha controle disso? Não temos controle. Mas a gente tem controle do quê? Do nosso posicionamento perante essas situações. A gente tem controle sobre a nossa forma de agir perante as situações. A gente tem controle sobre o que a gente vai se autorresponsabilizar. Do que a gente vai ter autoconsciência. E às vezes não é fácil ter autoconsciência, né? Realmente, a autoconsciência é um treino. É uma habilidade que a gente vai treinar. Mas você tem que estar disposto a dar o primeiro passo e falar, eu quero ter mais autoconsciência. O que eu vou fazer para eu ter autoconsciência? E estuda formas para você ter mais autoconsciência, mais autoconhecimento. Você começar a entender quais são os seus sentimentos, como eles agem dentro de você quando você sente, quais são os seus impulsos quando você sente determinado tipo de sentimento. Quando você sente raiva, o que você faz? O que dói em você? E alegria, o que dói em você? Isso também é uma forma de autoconhecimento, autoconsciência. E você entendendo a forma que esses sentimentos agem em você, a forma que você também reage a eles, é uma forma de você também conseguir ter autocontrole das coisas. Porque as nossas ações estão muito ligadas ao quê? Às nossas emoções. Uma pessoa que coloca o medo de uma gestação que ela não se preveniu em Deus, ela deve estar com muito medo, né? Muito pânico. E o pânico dela, o medo dela ali, tá fazendo com que ela não enxergue a realidade. Não tá deixando ela enxergar a realidade. Então, ela sabendo trabalhar esse medo, o porquê desse medo, o que esse medo tá fazendo com ela, como ela tá reagindo a esse medo, talvez ela consiga lidar com a situação melhor. E, gente, se eu falar pra vocês que os sentimentos, eles se manifestam no nosso corpo. Tem sentimento que se manifesta na cabeça, tem sentimento que é no braço, na boca do estômago, e a gente sente ele quando a gente para pra perceber. É que a gente tá sempre ali, né, tão automático, que a gente não vê essas percepções, que às vezes são sutis, às vezes são mais fortes, mas no nosso próprio corpo. E é muito interessante. Eu até sugiro que vocês estudem mais as emoções, mais os sentimentos, né? E não existem emoções ruins. Existem emoções que a gente gosta de viver e emoções que a gente não gosta, que não são tão prazerosas assim de serem vividas. Mas não existem emoções positivas ou negativas. Todas as emoções estão aí para nos ajudar, para nos mostrar alguma coisa e para nos ajudar no puro autoconhecimento. Uma pessoa que é super positiva não quer dizer que ela não vai mais sentir os sentimentos que não são prazerosos, né? Como o medo, a raiva. E a raiva também, muita gente fala da raiva, né? Mas a raiva é um combustível maravilhoso, se a gente sabe usar da forma certa. Quando a gente... E na raiva, muitas vezes que a gente terceiriza mais ainda, né? As coisas que estão acontecendo. Que a gente tira a gente do foco ali, de domínio da nossa vida, e terceiriza pro outro. E aí você perdeu aquela energia que aquela raiva te trouxe, que é uma energia de mudança, de transformação. É quando você sente vontade de, não, eu não aceito mais isso, eu vou mudar. É regeneração, sabe? Bom... É um assunto muito legal, muito profundo. E com certeza eu vou trazer em outros episódios, porque vou fazer materiais também
pra vocês. Eu tô pensando em fazer uma série de e-books, assim, com vários temas pra dividir com vocês. Inclusive, eu fiz um recentemente sobre pensamentos. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que são os nossos pensamentos, mas a gente só pensa, só acontece, a gente não tem essa autoconsciência. Esse pensamento negativo que eu tô tendo é sobre tal coisa. Esse pensamento já é uma outra coisa, a gente não sabe. A gente não sabe como ressignificar, a gente não sabe se fazer as perguntas certas, né? Então eu fiz um e-book já que tá prontinho. Quem quiser, o link tá lá na minha bio. Ou também, nos últimos episódios eu também coloquei, né, o link desse e-book. E eu vou fazer outros, porque é legal a gente ler também, a gente estudar de outras formas esses conceitos, né, para que eles fiquem cada vez mais enraizados na gente, né, que a gente consiga cada vez mais entender e se autoconhecer. Tá legal? Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém. Deixa sua avaliação pra mim, o seu comentário, né? Quem for ouvinte do Spotify, consegue deixar comentário aqui no episódio. Eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Ou vai lá no meu Instagram também, @JuAguilar. Deixa sua mensagem, seu comentário. Vai ser muito importante pra mim. E também não deixe de avaliar, porque quanto mais avaliações tiverem, mais as plataformas entregam podcast para mais gente vai ter acesso aí a conteúdos de positividade. Um beijo, fica com Deus.